Senhoras e senhores, muito boa tarde. Para início dessa sessão, eu queria aqui de forma respeitosa, mas fazendo uma saudação especial ao exemplo e à memória, que nós dessemos uma salva de palmas ao saudoso presidente Rubens Aprobato Machado. A perda é muito sentida. Rubens Aprobato Machado iniciou sua, vamos dizer assim, trajetória como presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Depois foi presidente da Ordem dos Advogados Seccional de São Paulo e depois presidente do Conselho Federal. E muitas das suas iniciativas, como no Instituto a criação da Comissão dos Novos Advogados, a Escola Paulista da Advocacia, ele replicou isso na Ordem, com a Comissão do Jovem Advogado, com a ESA, de forma que, para o Instituto, apesar da perda irreparável, é um exemplo que continuará a nos iluminar. Isto ocorreu neste mês de novembro, mês que, cuidadosamente, nós convidamos o presidente Cláudio Lamáquia para fazer esta palestra em razão do aniversário de fundação da Ordem dos Advogados. No último dia 18 de novembro, a Ordem completou 86 anos. Isto decorre de um decreto de Getúlio Vargas, que, para organizar as cortes de apelação do país, cria a Ordem dos Advogados Brasileiros, e assim está redigido claramente num dos artigos do decreto, que será regido pelos institutos de cada estado. E assim cada estado criou a sua Ordem dos Advogados. Por isso que, sabiamente, em São Paulo, o presidente Marcos da Costa, quando foi inaugurar a nova sede, atribuiu o nome de Plínio Barreto, primeiro presidente da Ordem dos Advogados, que era o presidente do Instituto e que promoveu a primeira eleição na Ordem dos Advogados aqui em São Paulo. O presidente Cláudio Lamáquia, eu tive o privilégio de conviver no Conselho Federal, tem uma dedicação absoluta extrema com a advocacia. Por dois mandatos foi presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, da seccional do Rio Grande do Sul. Foi vice-presidente da Ordem dos Advogados. Foi aí que eu tive o privilégio de conviver com o presidente Cláudio Lamáquia, e aprendi porque Vossa Excelência tinha uma alcunha carinhosa de Lamáquina, pela sua responsabilidade, pelo seu empenho fundamental de quem, como o caso dele, de forma inédita, recebeu o apoio dos 27 estados na sua eleição para presidente do Conselho Federal. E eu estive ao lado dele num dos projetos que a mim foi conferido pelo então presidente Marcos Vinícius, mas nós fizemos isso juntos, que foi a criação da Sociedade Individual de Advocacia. E vi o respeito que o Congresso Nacional manifesta ao presidente Cláudio Lamáquia, a capacidade que ele tem de diálogo, que é fundamental para esse momento. Esse trabalho foi um trabalho que não foi só testemunhado por mim. Temos aqui o Marcelo Nobre, que me ajudou enormemente nesse tema, o deputado Arnaldo Faria de Sá, que foi o nosso bastião e quem deu ali a bênção final para que houvesse essa aprovação, evidentemente sempre com o apoio de todas as entidades da advocacia. O momento que nós vivemos é um momento que nós sentimos que nós estamos na beira do precipício. É um momento de uma gravidade tremenda. E eu lembro do discurso de posse do presidente Cláudio Lamáquia, onde ele dizia
exatamente que nós vivemos uma crise moral e ética sem precedentes. E eu lembro daquilo todos os dias, quando nós assistimos o que nós estamos assistindo. E temos conversado muito sobre essa circunstância, porque, de qualquer sorte, as mudanças que o país precisa dependem destas pessoas que estão no Congresso Nacional. Então, o diálogo, que é uma característica do presidente Cláudio Lamáquia, ela é fundamental para tratar com aquelas pessoas que estão lá representando o povo e de bem, tanto aquelas que estão usurpando o mandato que lhes foi conferido, como o caso deplorável da tentativa de anistia ao Caixa 2. O Instituto, ao lado de diversas entidades da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, lançou um manifesto mostrando esse desprezo à população absolutamente inaceitável. Presidente Cláudio Lamáquia, não é apenas o nosso dinheiro que está sendo roubado. É mais do que isso, muito mais do que isso. É a nossa esperança. E por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil, como a legítima representante da sociedade, que tem condição de defender a sociedade, tem que mostrar a sua força, como Vossa Excelência tem feito. Senhoras e senhores, recebam o nosso presidente do Conselho Federal da Ordem, Cláudio Pacheco Prats Lamáquia. Muito boa tarde a todos. Quero dizer da minha honra, da minha alegria de poder estar aqui hoje com todos neste evento já tradicional no estado de São Paulo, no Brasil, promovido pelo nosso Instituto dos Advogados de São Paulo. Primeiramente, eu quero aqui me desculpar, porque pode ser que, eventualmente, a minha aparência esteja um pouco abatida, mas eu venho de Sinop, estou voando desde as 4 da manhã hoje, então ainda tenho uma questãozinha de fuso, mas não estou confuso, só tem uma diferença de fuso. Mas eu estou aqui com muita alegria, porque quanto mais nós pudermos, enquanto advogados, operadores do direito, lideranças hoje, conversarmos sobre o Brasil, nós vamos seguramente avançar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu sou, por natureza, um otimista. E acredito que nós ainda vamos enfrentar muitas dificuldades nos próximos tempos, mas nós temos que olhar para frente e encontrarmos agora aquilo que me parece que é o mais importante, que é a força da serenidade para enfrentarmos tudo que vem pela frente. Portanto, eu quero agradecer ao meu querido amigo, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, José Horácio Anfeld Ribeiro, e dizer ao José Horácio que eu fico, primeiro, muito feliz e muito honrado, José Horácio, com as palavras que tecesse com relação a mim, mas, acima de tudo, quero dizer que também tenho te acompanhado ao longo deste período todo e tenho em ti e no trabalho que tem sido feito pelo Instituto exatamente um farol para todos nós. Isto é fato e nós temos que reconhecer. Também quero dizer que tenho que agradecer a muitas pessoas que estão aqui, porque têm me acompanhado nesta caminhada de ordem. E como nós temos muitos colegas e muitas pessoas que eu preciso agradecer, eu não vou citá-los um a um, mas eu quero citar exatamente uma frase que me acompanha e que acho que ela é uma frase que repercute exatamente o sentimento. Se a gratidão é a memória do coração, eu quero dizer a cada um destes colegas que estão aqui, que estão nos acompanhando, que eu sou e serei eternamente grato por tudo que cada um tem feito pela OAB e também tem feito por mim nesta caminhada. Em nome do meu presidente, do presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, presidente Marcos da Costa, eu quero, de uma forma extensiva, cumprimentar
a todos os nossos colegas dirigentes da OAB, os conselheiros federais, os nossos dirigentes da ordem, os nossos colegas advogados. Em nome do Leonardo Sica, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, quero estender um cumprimento a todas as demais entidades e, em nome do meu diretor do Conselho Federal, Ibanez Rocha, que tem me acompanhado nessa caminhada, estender um cumprimento a todos os nossos amigos que estão aqui. Meus colegas, eu afirmei sim isto que o José Horácio colocou agora desta tribuna, na minha posse. Aliás, afirmei mais, José Horácio. Eu dizia lá no discurso de posse, muitos dos senhores e das senhoras estavam naquela ocasião, eu dizia que nós falávamos muito de uma crise econômica e de uma crise política que o Brasil vivia. E eu dizia que, na verdade, a crise que eu estou vendo e estava vendo no Brasil é, sim, uma crise ética e moral sem precedentes. E isto fica já demonstrado de um primeiro plano, num primeiro momento, no dia de hoje, se nós formos examinar, nesta tentativa espúria de anistia de crime de Caixa 2 e tantos outros crimes, patrocinado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Será verdade isto? Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Primeiro porque nós não temos o direito de demonizar a política. Todos nós sabemos que não há democracia sem política, não há política sem políticos, políticos sérios, políticos que nos representem, políticos que tenham um compromisso. Aliás, Arnaldo Faria de Sá, deputado que tem tido um compromisso com a advocacia e que nós temos que referir e agradecer. Agora, é importante também que se deixe muito claro à sociedade brasileira que a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem 86 anos de relevantes serviços prestados à nação brasileira, não vai se calar. Isto eu afirmo a todos os senhores e a todas as senhoras, em hipótese alguma. E a OAB vai agir dentro dos seus limites e da forma com que ela deve agir. A OAB não é do governo, a OAB não é da oposição, a OAB é do cidadão e do advogado. Este é um princípio máximo que nós temos e que temos que manter na instituição. O partido da Ordem dos Advogados do Brasil é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição Federal. Desde o primeiro momento, quando nós assumimos esta gestão, no dia 1º de fevereiro, e quando falo isso, às vezes me vem na cabeça, digo, mas será que eu estou certo com relação ao tempo? Quando eu falo em 9 meses, agora 9 meses e alguns dias, eu penso, digo, será que eu estou errado? Porque a impressão que eu tenho hoje, meus colegas, sendo muito franco, é de que eu já estou vivendo tudo isso há 3 anos, de tão cansado que eu estou e de tantos e tantos temas que nós tivemos que desenvolver ao longo desses 9 meses, agora 10 meses de gestão. Se nós formos olhar, se nós formos avaliar, se nós formos examinar o que aconteceu com o Brasil neste período, é algo inimaginável. E o que ainda vai acontecer pela frente? Nós assumimos a OAB no dia 1º de fevereiro, o primeiro ato da gestão do Conselho Federal. Nós pautamos, naquele momento, um tema relevantíssimo, que foi o pedido de afastamento do homem que naquele momento era o homem mais poderoso do Brasil, o deputado federal Eduardo Cunha, e que naquele momento fazia muito mal ao Brasil. E tivemos uma decisão do Pleno do Conselho Federal, que foi muito debatida, muito discutida, mas uma decisão que acabou sendo unânime do Pleno do Conselho Federal, no sentido de que a Ordem dos Advogados do Brasil, naquele momento, teria que representar pelo afastamento e pela cassação daquele senhor, que tanto mal fazia ao Brasil. Mas isto, naquele momento, era algo, o que nós estamos vendo hoje, impensável por todos nós. Ele era o homem mais poderoso do Brasil. Lembro bem ainda quando fomos à Câmara dos Deputados protocolar a representação do Conselho Federal da OAB, tudo o que aconteceu naquele momento,
o que ouvimos do presidente da Comissão de Ética, chamando a OAB, implorando que a OAB o ajudasse naquele processo. Enfrentamos depois uma delação premiada de um ex-senador da República, Delcídio do Amaral, que foi noticiada por todos os jornais e por uma revista de ampla circulação nacional, e naquele momento, de forma direta, me cobravam, mas Lamarck, a OAB não vai se pronunciar sobre impeachment? E eu dizia, a Ordem dos Advogados do Brasil vai sim se pronunciar sobre o impeachment e sobre todos os temas que digam respeito ao Estado Democrático de Direito e à nossa Constituição Federal. Mas vai fazer isto de forma responsável. E aí fomos ao Supremo Tribunal Federal requerer o levantamento do segredo de justiça, do sigilo da delação, para que tivéssemos um elemento concreto e não matéria de revista e de jornal para apreciarmos um tema tão relevante quanto aquele. Pois bem, pautamos o tema do impeachment no Conselho Federal da Ordem, ouvindo todas as 27 seccionais, algo também inédito no âmbito do Conselho Federal, porque a competência era dos senhores conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil para aquele tema. Mas todos nós entendemos que naquele momento era absolutamente necessário que nós tivéssemos a democracia plena dentro da instituição e que pudéssemos ouvir todas as seccionais do Brasil. E o Conselho Federal da Ordem pediu o impeachment da Presidente da República com uma decisão de praticamente a totalidade da advocacia brasileira. Também tivemos que enfrentar, sim, uma tentativa deste senador, que coloquei agora há pouco, de utilizar a tribuna do Senado Federal enquanto estava numa prisão domiciliar, enquanto estava preso em casa. Senhoras e senhores devem lembrar, o senador, ex-senador Delcídio do Amaral, disse que usaria a tribuna do Senado Federal, que eu disse que seria um deboche com a sociedade brasileira se nós tivéssemos um senador preso usando a tribuna do Senado Federal. Tivemos e enfrentamos também um outro tema um pouco menos árido, mas de enorme relevância para a sociedade brasileira, que foi as tentativas do ex-presidente da agência reguladora Anatel, João Rezende, e que continua dizendo o que dizia à época, que antes de ser o presidente de uma agência reguladora com a responsabilidade que tem que ter, parecia mais o presidente de um sindicato das empresas de telecomunicações, porque afirmou que acabaria com a internet ilimitada em tempos de processo judicial eletrônico. Isso afeta todos nós, advogados, juízes, membros do Ministério Público, na nossa atividade profissional, mas afeta a sociedade e a cidadania. Tinha este senhor, aquele presidente de então da Anatel, relações nada republicanas, na minha avaliação, com as próprias empresas que ele deveria pensar em regular o mercado. Acabou também, a partir de insistências da Ordem, a Ordem representou também, requerendo o seu afastamento, afastou-se da agência da Anatel. Enfim, não quero aqui, não vou aqui cansá-los, até mesmo porque tenho para mim, José Horácio, um lema que eu tenho procurado observar. Dizem que discurso bom é discurso curto, sendo curto não precisa nem ser bom. Notadamente num momento como este, onde todos estão aqui num horário de almoço e todos têm compromissos. Mas eu quero, já me encarregando, já me encaminhando para o final, eu quero aqui dizer que a sociedade pode ter certeza que a OAB terá sim a sua responsabilidade e continuará mantendo o seu compromisso com a sociedade brasileira. Nós vamos todos enfrentar as dificuldades que nós estamos vendo aí no dia a dia, mas que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso com a defesa da Constituição Federal, das instituições, dos direitos humanos e de uma melhor e maior justiça social neste país. Isto, aliás, está expresso numa lei federal, na Lei 8.906, no artigo 44. A OAB tem compromissos com a fiscalização do exercício profissional da advocacia, tem compromisso intransigente com a defesa das prerrogativas profissionais dos advogados, mas ela também tem um compromisso inarredável com o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Por isto, nós precisamos, a partir deste momento tão difícil que todos nós estamos vivendo,
verificando que o Brasil passa por todas essas dificuldades, participar sim do debate nacional. Eu não tenho dúvida alguma de que a força da sociedade brasileira hoje será indispensável para que nós possamos passar por este momento e termos, seguramente, novos tempos para o nosso país. Como disse o presidente José Horácio, não é apenas de recurso que nós estamos falando, não é apenas o nosso dinheiro que está sendo roubado, não é isto? É a nossa dignidade, é a nossa esperança, é a nossa cidadania, é exatamente isto. Mas eu queria, acima de tudo, deixar registrado para cada um que eu não tenho nenhuma paixão ideológica partidária a me mover. Como dirigente da Ordem, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o meu único compromisso é com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E os senhores e as senhoras podem ter certeza de que a OAB não faltará ao Brasil em todos os desafios que nós teremos pela frente. Mas, acima de tudo, nós temos uma obrigação. Todos nós hoje. Nós queremos combater a impunidade, nós queremos combater a corrupção, mas nós temos que fazer isto dentro do princípio da lei. Se nós ultrapassarmos os princípios constitucionais, nós não estaremos fazendo justiça. Isto tem que ser dito para a sociedade também. Há pouco tempo, travamos um debate no que diz respeito a algumas destas medidas ditas de combate à corrupção e à impunidade que estão sendo apreciadas pela Câmara dos Deputados. E a Ordem foi muito enfática, dizendo que muitas delas eram medidas positivas, algumas, inclusive, apresentadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, já há muito tempo, como é a criminalização do Caixa 2 de campanha. Há muito tempo já a OAB defende isto. Mas outras são absolutamente inaceitáveis, sob qualquer aspecto. Restrição à utilização do habeas corpus, o Instituto da Liberdade, que, aliás, cabe aqui resgatar, meu presidente Zé Horácio, meu presidente Marcos da Costa, cabe aqui nós resgatarmos isto. A Ordem dos Advogados do Brasil, no tempo mais difícil deste país, foi lá, através de um presidente seu, Raimundo Faoro, resgatar o Instituto do habeas corpus. E ela tem este compromisso hoje também. Nós não podemos, sob pena de estarmos arranhando definitivamente o Estado Democrático de Direito, termos qualquer tipo de restrição à utilização deste Instituto da Liberdade. Da mesma forma, me manifestei de maneira veemente com relação à pretensa utilização de provas produzidas por meios ilícitos, mesmo que elas feitas de boa fé. E com uma simples frase, digo por que a OAB se posicionou desta maneira, porque a Ordem dos Advogados do Brasil foi tão enfática na defesa contra esta proposição de utilização de provas produzidas por meios ilícitos. Primeiro, porque a prova produzida por meio ilícito hoje, para prender aquele que sabidamente nós gostaríamos, este ou aquele que nós gostaríamos de ver preso porque está envolvido em crimes do colarinho branco, em tudo isto que nós estamos vendo aí hoje, amanhã ou depois pode ser utilizada para prender um inocente. E segundo, porque não se pode pretender combater o crime cometendo um outro crime. Só isto, senhoras e senhores, me parece que já é suficiente para que se tenha a visão exata de que isto não poderia ter passado pela Câmara dos Deputados, notadamente na comissão, como não passou. E nós esperamos, sim, que a Câmara dos Deputados não deixe que este processo vá adiante com esse tipo de proposição. Mais uma vez agradecendo o José Horácio, dizendo da minha honra, da minha alegria de poder estar aqui hoje, não querendo me alongar mais, reafirmando o compromisso de que a OAB estará sim presente em todos os debates nacionais, tem sido chamada como nunca a participar
de diversos temas que dizem respeito ao Brasil, mas acima de tudo também dizer que sem advocacia não há liberdade, sem liberdade não há democracia, sem democracia não há cidadania. Muito obrigado.